fato é, ter intimidade com Deus exige alguns preços a serem pagos. Vamos ler Salmo 1, então, do versículo 1 ao 6. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Amém? Pablo de Deus para esse texto? Glória a Deus, né? Nós vamos perceber aqui então, gente, que nesse Salmo primeiro, existe um segredo aqui do que Deus deseja, Deus espera de um cristão, de quem de fato disse que vai viver para Deus. Aqui é tão espetacular que Deus deixa claro num resumo bem resumido. Ei, se você escutar a minha voz, me obedecer, andar comigo, você vai ser abençoado. Só que, para tu andar comigo, tu tem que andar com outras pessoas que também andam comigo. Se tu dizer que anda comigo, mas anda com pessoas que não estão comigo, você vai ser influenciado e você não vai conseguir ter tudo que eu quero para você. Resumindo, se você estiver em mim, você jamais será uma pessoa murcha, desanimada, fraca. Você vai evoluindo, avançando, dando frutos no tempo certo, e tudo que você fizer, eu abençoarei a tua vida. Porém, se você escolher ir para o caminho dos maus, viver que nem um mequetrefe, como nós dizemos, andar só com pessoas sem caráter, logo você vai ser condenado e eu não poderei fazer nada, porque a culpa será tua. A responsabilidade de me buscar é tua, assim como a responsabilidade de não me buscar também é tua. Você terá colheitas, recompensas, prejuízos, benefícios, tudo por culpa tua. Eu quero que você entenda que a tua vida é semelhante a uma árvore. Se preocupe com a semente. Esse dia eu estava conversando com um irmão aqui, ele me mandou no WhatsApp, pastor, a parábola do semeador, ela é para o não crente ou para o crente, pastor. Se você vê lá, o semeador sai para semear. No primeiro terreno que a semente cai, ela já é arrancada pelo diabo. Depois tem outra parte que ela até frutifica um pouco, mas as tentações chegam e o diabo já derruba a pessoa nos primeiros meses. Aí tem um outro território que aquela pessoa fica um tempão sendo crente, fica 7 anos, 10 anos, 15 anos sendo crente. Parece que todo mundo viu que ela virou crente, e de fato foi crente, mas aconteceu uma provação, uma perseguição, um apego às riquezas do mundo, que fez ela perder aquela frutificação. Aí finalmente tem o quarto território, que é aquela terra que a pessoa então passou pelo diabo, passou pela tentação, passou pela provação, passou pela perseguição e ainda continuou firme. Essa terra produziu frutos que deu 60 a 100 por um. E aí falando com o nosso irmão, eu disse assim, essa parábola, ela é para não crentes e para crentes também. O não crente é aquele, Gustavo, que a semente chegou no terreno. O cara está na igreja, ouviu a palavra, gostei da palavra, legal. Mas só que tem que viver em santidade, estou fora. O diabo já tirou no outro dia. Aí tem aquele crente que recebe a palavra, ele até acha legal. Vem num culto, vem em 2, começa a participar do pequeno grupo. Ele começa a achar top. Mas aí ele percebe que Deus quer que ele abandone alguns pecados de estimação. E aquela pessoa se revolta, isso não, eu curto muito fazer isso, eu não vou deixar de alimentar esse meu vício. E vai embora. Aí tem aquela outra que está tudo certo, ela vem no culto, ela vem no pequeno grupo, ela é acompanhada, ela tem até discípulo, ela até tem influência, mas em algum momento umas paixões antigas começam a desbrotar de dentro dela e ela acaba beijando outras ideologias e perde na parte final, na hora que ela ia bombar,
ela perde tudo. Algum desânimo, Diogo, alguma frustraçãozinha. Aí eu tô triste com não sei quem, e começa as desculpas. E quando menos espera, quando ela estava no final, tipo o gol do Neymar lá, Cássio, fez o gol, ia avançar na Copa, os caras se empolgaram, foram tudo para frente, tomaram da Croácia, perderam nos pênaltis. É o crente, né? Agora eu tô fera. Quando vê, perdeu o ministério, perdeu o que Deus tinha dado, perdeu o chamado e ficou nisso. Mas existe aquele que passa por todo esse processo. Então vocês reparem, e vai frutificar, e vai produzir resultados. Mas aonde está o segredo disso, queridos? Dessa árvore com um tronco forte, com um galho forte, com um fruto manifesto. Qual que é o segredo dessas pessoas? Suas raízes. A raiz, eu sempre acho interessante, que ela é a área da árvore que ninguém vê. Já viu, Dilene, uma pessoa, vamos tirar umas fotos dessas raízes, vamos ver as raízes, ninguém vê, ela quer ver a árvore. A gente quer tirar foto daquela árvore de 100 anos, aquela árvore histórica. A raiz ninguém vê, a raiz ninguém percebe. Esses dias eu comecei a mostrar para o Benjamin como que planta semente, é bem interessante, ele está bem curioso para isso. Aí eu mostrei um videozinho, ó, Benjamin, a semente funciona assim, ó. Daí eu tenho um vídeo que mostra a semente na terra, e ela começa a desbrochar assim, e vai saindo as raízes por baixo, aí vira caule, e ele é amante. Ai, que legal, que legal. E vai virando caulezinho, e daqui a pouco vira fruta e pá. E o Benjamin, mamãe, vamos à floricultura, comprar sementes. E fomos lá. A alegria dele de poder ver aquela semente. E olhando, o que é uma semente? Nada. Olhando assim, para que ela presta? Mas quando colocada na terra, quando cultivada, quando bem tratada, quando a terra está ali de modo saudável, aquela raiz vai fazendo voltas, vai tudo por baixo, ninguém vê. Aí vem o caule, aí vem o tronco, aí vem o fruto. Gente, a principal parte da tua vida você tem que se preocupar não é com os teus posts do Facebook. Não é, queridos, com aquilo que as pessoas olham para ti. O maior tempo que você deve se dedicar não é para a tua aparência social ou tua aparência para os homens. É aonde ninguém vê. Você lendo a Bíblia ali, Dani, você se debruçando sobre a Bíblia, você chorando num louvor, você recebendo aquela presença do Espírito Santo, você se rendendo ali diariamente ao Espírito Santo, recebendo revelação, recebendo puxão de orelha do Espírito Santo, indo para o arrependimento, diariamente você buscando a força do Senhor, aonde ninguém vê. E aí quando você vai lá para fora, quando você se mostra aquela pessoa social, aquele cidadão, como nós dizemos, do bem, as pessoas vão ver frutos. As pessoas vão ver dois tipos de frutos. Frutos de caráter, você é gentil, você é santo, você é puro, você é amoroso. Frutos de influência, você consegue agregar pessoas para aquilo que você crê. Você aproxima pessoas de Cristo Jesus. Você vai dando frutos. E aí muitos perguntam, como é que pode aquela pessoa dar fruto e eu não? Como Deus é injusto? Deus escolheu ela para dar fruto? Não, Deus escolheu todos para dar fruto. O problema é que uns alimentam a semente e outros não. Uns se preocupam com suas raízes e outros não. Uns se preocupam em ver todas as séries da Netflix e outros se preocupam em ler todos os livros da Bíblia. Quem você acha que Deus vai usar mais? Me diga. Quem Deus vai usar mais? É quem se debruça sobre a Bíblia ou quem se debruça sobre Augusto Cury? Se debruça sobre a Bíblia ou se debruça com a pipoquinha no Netflix e ainda diz, ai, Jesus é tudo para mim, estou vendo o Netflix da Anitta. Esse ano, queridos, nós temos que parar de usar o nome de Jesus em vão. Não adianta ter o mamão no coração e colar adesivo de Jesus no lugar. Esse ano, a tampa da chaleira vai esquentar. Não adianta você ficar romantizando com Cristo Jesus o teu pecado. Aí você peca, você sensualiza, você apronta. Eu quero agradecer por Jesus. Jesus?
Acho que tu confundiu, não é Jesus o nome dele, é Satanás. O nome dele não é Jesus, é Satanás. Você se dobra ao progressismo, você se dobra às ideologias desse mundo e acredita que pode misturar, sim, luz com trevas. Uns falam para mim assim, Johnny, pastor, política e religião não se misturam. Eu falo, mas como que não? Se não tiver um crente dentro da política, aí já era de vez. A Bíblia fala que tem que brilhar nas trevas. Onde tu acha que mais tem treva no mundo? Na política. Agora, você dizer que pode ser de Cristo e pode ser do diabo ao mesmo tempo, não tem como. O apóstolo Paulo fala o seguinte, que não tem como tu dar o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo, para Deus e ao mesmo tempo para a imoralidade sexual com o teu corpo. Não tem como você ter a tua mente consagrada a Deus e ao mesmo tempo consagrada às ideologias satânicas, carnais e mundanas. Não tem como. Não tem como você usar tuas habilidades e dons só para trabalhar na tua empresa e ganhar dinheiro. Enquanto isso, a igreja precisando de gente para operar aqui, para fazer aqui, né? O reino de Deus pedindo para pessoas fazer algo, ela usa todos os dons e habilidades para ganhar dinheiro, para trabalhar na parte profissional. O que eu digo que é muito bonito, seja o melhor profissional. Mas e o reino de Deus? Você vai continuar até quando se contentando em estar aqui vendo o culto? Você acha que isso aqui está legal? Alguns já serviram nessa casa, hoje estão só sentados ouvindo a palavra. E estão felizes. Mas tá bom assim, pastor? Uma vez, Carol, com um líder me falou assim, ele queria a liberação da liderança, liberei. Ele veio feliz no culto. Ai, pastor, coisa boa! O que houve, irmão? Sou só membro agora, glória a Deus. Não aguentava mais cuidado com os mequetrefes desse, daquele, era muito dolorido, agora estou de boa, só chego, ouço a palavra e vazo embora. Coisa boa, oh glória, chu. Eu falei, pois é, irmão. Então você viu na inutilidade um benefício. Você acha então que você é sábio agora. Maravilha, agora então tu vai só receber. Só quer receber, tu não vai mais ceder para ninguém, tu não vai mais ajudar ninguém, tu não vai mais influenciar ninguém. Você viu então que a melhor coisa que tem para você agora é ser alguém que só recebe e não doa nada para ninguém. Isso aqui tá legal. Sim, pastor. Então, gente, esse ano e nos próximos 7 anos, como eu disse, a pessoa que não estiver disposta a frutificar, vai vazar. Entenderam, gente? O pastor Edson aqui nunca se preocupou com números. Nunca. Ou com dízimos, ou com ofertas, eu não estou nem aí. Porque o meu chamado é pregar a verdade. E eu estou falando, quem estava na virada avivada ontem percebeu o movimento que está gerando nessa igreja. Quem não frutificar vai vazar. Não vai conseguir mais ficar aqui dentro com cara de paisagem, com ódio no coração, querendo que todo mundo se exploda. Não vai conseguir mais. Ou você é, ou você não é. Para esse ano, e não é só sobre a igreja viva, queridos, calma, é sobre toda a igreja de Cristo. É sobre toda essa árvore com frutos, com galhos, que nós chamamos de denominações. Agora, se você tem no coração, pastor, eu quero Deus. Eu tenho pecados, eu sou cheio de defeito, mas me ajuda, eu quero Deus. Pode ter certeza que Deus vai te ajudar e você vai frutificar. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Ele só quer que a gente diga, Deus, me ajuda. Deus me chamou para mim ser pastor, eu tinha acabado de ler o livro Heróis da Fé. Eu falei, Deus, o senhor quer que seja pastor, só não me espere muito de mim. Se o senhor está achando que você quer John Wesley, John Bunyan, senhor, e Deus não, eu só quero que você seja o Edson. E eu não espero nada de você, eu espero de mim. Você só precisa me obedecer, ter coragem para fazer o que eu vou falar. E assim eu tenho vivido até os dias de hoje. Deus fala, eu faço. Deus fala, eu faço. Deus fala, eu faço. A glória sempre é dele, o chamado é dele, a coragem é dele, mas Deus precisa de pessoas disponíveis.
Deus não tem pessoas íntimas, queridos. Deus tem pessoas disponíveis. Hoje meu filhinho estava lá, ele e o Natanael, os dois sentadinhos na frente do computador. A história que eles mais amam, Léo, é de Samuel. Samuel recebeu um chamado do céu para ser um profeta e tudo mais. E o Benjamin cantava e rodava. Eles recebendo ali, Léo. Mas eu no mover ali, rapaz, que isso aí. Ele já entra no banco. Samuel, o pai, né? Aleluia. Né? Desde pequenininhos eles estão, talvez não de modo intencional, não entendam muito o que está acontecendo. Samuel, eis-me aqui, Senhor, que o teu servo ouve. Fala que eu escuto, Senhor, e eu vou fazer o que o Senhor quer. Pessoas às vezes falam assim, Deus não fala comigo. Fala sim, com certeza que fala. É tu que não quer ouvir. Nos próximos 7 anos, e você está tendo a chance, 2023, chegou a hora de você buscar na tua vida uma vida de frutificação. Talvez tuas folhas estão murchas, teus galhos estão secos. Lembra aquela musiquinha? Galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador. Lembra daquela musiquinha? Quando a pessoa frutificava, o que acontecia no refrão? Para nós! Eu fico pensando nos anjos já. Quando nós frutificamos, eles falam, para nós. Onde ninguém pudesse imaginar. Pois é. Na verdade, tem uma campanha, né? Que você não seja nada, que você não produza nada, que você não alcance nada. Existe? Mas se você ficar com Cristo Jesus, você vai ser alguém, você vai produzir, as pessoas vão ver prosperidade na tua vida. Esses dias eu estava conversando com uma professora lá do colégio, né, que o Benjamin vai, né? E aí, foi bem legal, porque é interessante, né, minha esposa? O pessoal chega assim, você andou com o Lucinho Barreto, né? Sim. O Lucinho Barreto é um cara top, né, pastor? Por isso que vocês também estão bombando. Eu falei assim, o Lucinho Barreto é top. Só que assim, é Deus. A gente andou com pessoas de Deus, vai continuar andando com pessoas de Deus, mas o que importa é Deus. Tudo que é bom vem lá de cima, é o Pai das luzes que faz. Quando Moisés, Michael, foi achar que ele era o libertador do povo, se ele entrasse na terra prometida, Michael, sabe que a primeira coisa que o povo ia fazer? Ia levantar um altar para Moisés. Moisés agora é o nosso Deus. Pensa, já tinham levantado um touro lá de ouro, né? Iam levantar para Moisés. Deus não permitiu Moisés entrar no meio da terra prometida, porque quem faz é ele, meus queridos irmãos. Irmãos, tem muita coisa acontecendo que outra hora de conversa. Mas Deus está derrubando algumas pessoas que você gosta, porque às vezes você estava idolatrando essa pessoa. Sabe por que o exército não agiu? Tiago, que Bolsonaro caiu? Sabe por quê? Para que nenhum deles se orgulhe quando acontecer. Quem vai fazer vai ser Deus. Não é a onça que vai beber água, é o leão. Então vocês vão perceber, galera, que algumas pessoas assim, Deus vai permitindo, porque Ele que vai receber a glória. No final, Ele tem que ser glorificado. É Ele que falou. Ele vai fazer. Ele vai usar pessoas? Vai. Se aquela pessoa que Deus falou para fazer não fazer, Deus pega outra pessoa, mas Ele vai fazer. Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. O que Ele fala acontece. Algumas pessoas têm o privilégio de receber o chamado. Samuel. Não quer então? Robson. Periclepson. Vantuírson. Felipe. E o Filipão. Aqui, pastor. Para mim. Filipão sei que pega. Alguém vai pegar. Alguém vai pegar a palavra de Deus, meus irmãos. Porque a palavra de Deus nunca volta. Então cabe a você receber o privilégio. Rapaz, Deus está chamando a mim. Eu vou fazer. Eu não posso, eu não sou muito bom, não tenho essa habilidade, mas Deus chamou a mim. Então se Ele chamou a mim, logo, Ele vai me capacitar. E se não me capacitar também, Ele vai fazer de algum jeito.
Eu vou e não perco isso por nada. Esse é um resumo do texto. Vamos para os nossos pontos, para nós poder fechar a nossa mensagem. Ter intimidade com Deus exige certos preços a serem pagos. O primeiro preço, selecionar rigorosamente quem irá fazer parte de sua vida. Diga com que práticas concorda e te direi quem és. Então, galera, para esse ano, você tem que selecionar suas amizades. E quando eu falo em selecionar amizades, não é só lá fora, é dentro da igreja. Dentro da igreja. E muitas vezes dentro da igreja, tem pessoas que estão mais para lá do que para cá, tem pessoas que gostam de estar aqui só, mas nem falam de Jesus, não querem saber de Cristo, tem pessoas que já amam mais ou menos, tem pessoas que amam a Jesus de verdade. Essas eu quero que você coloque para dentro da tua vida. Beleza? As outras, você tem que ser uma influência, você que vai levantar essas pessoas. Mas você precisa andar com pessoas que estejam acima de você. Você tem que levantar pessoas ao teu redor, onde você vai poder ter amizades, com no mínimo 5 pessoas que já são o que você quer ser, já estão vivendo o que você quer viver, já possuem a intimidade que você quer ter com Deus. Esse é o jogo. É com essas pessoas que você vai ter que andar. Aqui em Salmo diz, olha só que interessante. Feliz aqueles que não se deixam levar por conselhos de pessoas más, aliás, que não seguem exemplos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. Então chega um momento e quando você se reúne com aquilo que tu chama de amigo e tu passa uma tarde inteira falando de Grêmio, falando de Inter, falando de profissão, e não saiu um Jesus Cristo, sai correndo, chuta que é laço. Chuta que é laço. Quanto tempo faz que tu não fala de Jesus com aqueles que estão ao teu redor? Quanto tempo faz que tu não fala da Bíblia com aqueles que estão ao teu redor? Quanto tempo faz que você não anda com pessoas que falam da palavra, que falam de histórias bíblicas? Eu estou dizendo que você não deve conversar outros assuntos, mas no meio do assunto ali saiu um Cristo, saiu uma Bíblia, né? Saiu uma profecia. Quanto tempo faz? É com esse que você tem que andar. Porque se você anda com um zombador, com um escarnecedor, cara que fala mal da fé, cara que fala mal da igreja, cara que fala mal dos teus pastores, e tu tá ali ouvindo, e tu tá ali, Mas eu não falei nada, mas tu é cúmplice. Fui sábio, não falei nada. Parabéns, fui cúmplice. Foi que nem o Lula, né? Sei de nada. Mas estava ali. Tinha até apartamento, mas não era dele. Entendeu, gente? Então você tem que entender que certas pessoas você não pode andar. E quando eu falo andar, não é que você não pode trabalhar com essas pessoas, até trocar ideia, isso é a humanidade. Estou dizendo de você concordar com essas ideias. Não é somente diga-me com quem tu andas, te direi quem és. Jesus andou com todo tipo de pessoas. Jesus andou com todos os pecadores, andou com o fariseu. Mas quando ele sentava à mesa, Cássio, quando ele abria o coração dele, era com os discípulos. Era com quem ele podia contar. O único que estava lá, que era o Judas, era um projeto que Deus queria que estivesse ali. Como que Deus, Edilene, ia nos ensinar a amar inimigos se no meio dos discípulos não tivesse um Judas? A maior prova que Jesus amou os inimigos foi lavar os pés de Judas, que o vendeu por 30 moedas de prata. Eu digo que o que mais vai revelar se tu é crente ou não, não é as pessoas que te fazem bem, é as pessoas que te fazem mal. É quando você cumprimenta aquelas pessoas que te odeiam. Gustavo, alguma vez já nessa igreja, eu desço aqui para baixo, e às vezes tem gente de fora, Léo, que me odeia, fala mal da Viva, eu cumprimento, converso, sabe? E meu coração está limpo, meu coração está tranquilo. O tapa vem, mas não desce para o coração. Troca ideia, abençoo. Outros crentes, ai que droga, não posso nem olhar na cara daquela desgraçada. Está errado isso aí. Né? Se você está levando para o coração
e tu tá magoado, e tu não suporta tal pessoa, tá errado. Nós temos que ter o coração limpo, temos que ter o coração puro, temos que ter o coração correto. Né? Na verdade, eu semanalmente encontro pessoas que me odeiam, mas eu as amo. Até aconselho elas e abençoo elas, Igor. Isso é uma tática, vou te falar. Ter muita racionalidade. Por isso que o culto que você presta a Deus, o apóstolo Paulo disse, ofereça um sacrifício racional. Se tu oferecer um sacrifício emocional, para que morra. É para isso que Deus está te chamando? Claro que não. Então você trata todo mundo bem, mas os teus amigos, aqueles que estão ao teu lado, que você pode abrir tua casa, comer junto, aquela coisa toda, é com quem de fato concorda que Deus deve ser prioridade máxima. Ande, isso vale desde quem é criança, adolescente, jovem, enfim, idoso, é estar ao lado de onde ambos concordam que eles precisam da presença de Deus, precisam da palavra de Deus, precisam ser pessoas de Deus. Então, para esse ano, eu peço que você coloque, faça uma lista, principalmente os mais carismáticos, os mais políticos, você até é vereador. Bota uma lista das pessoas que tu anda, desde que está dentro da igreja, desde que está fora da igreja, e para cada uma delas tu pergunta, essa pessoa aqui ama a Deus? Não ama? X. Essa pessoa aqui ama a Deus? Está tentando, ela não é perfeita, mas está tentando, mantém. Essa pessoa aqui, ela lê a Bíblia, odeia a Bíblia, ela gosta só de Augusto Cury, corta. Essa pessoa aqui, ela escuta louvores ou ama escutar Anitta? Anitta, tira. Bota na outra lista de pessoas que você vai ganhar para Jesus, de pessoas que você vai trazer para a igreja, mas não mais ter intimidade. Faz uma lista, porque se você não fazer isso, vai acontecer aquilo que aconteceu lá em Minas Gerais, no início do ano passado, quando tinha aquela rocha, lembra? Estava lá os turistas com seus barcos, seus barquinhos lá, e aí começou a cair aquela rocha e começaram, ei, sai daí, sai daí, sai daí. Hã? Puf, você foi todo mundo ali. Fala, Senhor, eu te amo, estou quebrantado, vai se quebrantar. Agora, se essa rocha cair nessa pessoa, tchau. Eu não estou brincando. Porque a hora que essas pessoas colherem os seus pecados, se tu estiver ali ao redor, tu vai colher junto. Ai, mas ela vai ficar braba comigo, minha amiga de anos, que fique braba. Talvez se converta. Ah, perdi minha amiga, vou me converter também. Ah, mas são familiares, são pessoas de infância, que se dane. Tem momentos que você tem que ser radical. É aquela coisa, eles pagam tuas contas? Eu tenho certeza que não. Até te tomam. Ponto 2, vamos lá. Tudo da Bíblia, gente. Esse livro aqui. Todo capítulo é baseado em um capítulo de Salmos. Então, se você tem dificuldade, pastor, não sou muito bom em devocional, eu não entendo muito quando eu leio Deuteronômio, Levítico, Números. Está aqui, gente. Por favor, é o livro de Salmos, que é conhecido pelo coração da Bíblia. Quando tu abre a Bíblia na metade, cai em Salmos. É o livro que eu digo a você o seguinte, atravessa todas as circunstâncias humanas, e como você pode ficar firme com Deus em cada circunstância, na solidão, nas guerras, nas lutas, quando tu caiu em pecado, como tu levanta, como tu se relaciona com Deus, com pessoas, como você vai ficar firme com Deus o tempo todo, em qualquer circunstância, é o livro de Salmos. Então eu peço que você ler o livro de Salmos, vai ler o capítulo na Bíblia e vai vir aqui. Se você já leu, segue lendo o livro que você já está lendo agora, pode ser Gênesis, pode ser Levítico, pode ser Êxodo, mas você tem que estar lendo algum livro da Bíblia. Isso é um livro que eu acho muito legal, que se chama Mentores segundo o Coração de Deus. Ele começa o livro falando assim, rapaz, troquei uma ideia com um cara que tem que ver, bota parceiro aquele cara. Quem que é esse cara? Não, o cara falou que tinha irmãos e jogaram ele no poço, que ele achou que estava morto, mas do nada foi vendido. E ele foi contando para mim a história que Deus foi protegendo. Ele virou governador do Egito. Que top, quem que é esse cara? José do Egito. Falei com outro cara esses tempos, semana passada, que Deus mandou ele matar o filho, cara.
Ele ficou, meu Deus, o que eu faço? Ele foi levando, e daí naquela hora o anjo impediu, e Deus mandou ele olhar para cima, quantas estrelas, veja quantas que você pode contar, vai ser o tamanho dos seus descendentes. Quem é esse cara? Abraão, o nome dele, cara. Isso tudo você lê na Bíblia. Você se empolgar com as histórias da Bíblia. Tinha um cara que era mequetrefe, ele me contou a história, matava cristão, prendia cristão, era tipo um Moraes da época dele. Então Alexandre de Moraes, pior ainda. E do nada Jesus aparece pro cara no meio da estrada de Damasco, ele se converte, vira apóstolo. Quem é esse cara? O apóstolo Paulo. Tudo isso está na Bíblia. Eu preciso me alimentar da Bíblia se eu quiser ter fortaleza espiritual. Se eu quiser ser avivado espiritualmente. Se eu quiser ser de fato uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se eu não quiser ser aquela pessoa murcha. Galera, é triste de ver quando um crente era cheio do Espírito Santo e hoje está murcho. Não tem sorriso mais. A cara fica assim uma penumbra, sabe? Parece que está vendo o Satã assim, sabe? Era um anjo, é porque o Satã entrou assim. Satã entrou. Tudo porque em algum momento foi deixando a devocional, foi deixando a leitura da Bíblia, foi deixando a vida em Cristo. E aí, do nada, a pessoa conseguiu ficar pior que o Pablo Vittar na aparência. Não adianta, galera. É feio, não tem o que fazer. É assustador. É assustador. Quando você vê uma pessoa... Porque a Bíblia fala o seguinte, que Lúcifer, anjo de luz, quando ele cai daquele ambiente divino do céu, ele se transforma em Satanás. Os anjos que estavam juntos naquele ambiente se transformam em demônios. Ou seja, um anjo fora do lugar é um demônio. Assim como uma pessoa fora da presença de Deus está nas mãos do diabo. Muda o semblante, muda as intenções dela. Ela não tem mais... É triste de ver. É triste de ver. Várias vezes eu chego para a Cíntia, você ouviu uma pessoa ali que era de Cristo, que misericórdia, Cíntia. Vou até fazer uns jejum aqui, vou começar a consagrar. Vou consagrar até o ambiente que eu estava com a pessoa, que pelo amor de Deus. Também o óleo ungido, deixa eu ungir aqui. E meu Jesus amado, rapaz. Feio ali, feio. A pessoa acaba, gente, ela virou um Zé Ninguém. Um saco vazio. Uma pessoa que estava com a luz de Cristo, e como diz o Antigo Testamento, estava a arca da aliança do povo de Israel, mas a arca saiu, e então acaba a glória de Deus, e dá o nome de Icabô. Acabou a glória de Deus. É terrível quando você vê numa pessoa, quando acaba a glória de Deus. Aí já vai para a bebida, aí já vai para a ostentação, aí para tudo, menos para Cristo. Gente, bota uma meta aí, para você não cair nesse erro. Para esse ano, fala assim, Deus, uma oração te faço. Me ajude a não perder a tua luz. Eu não quero ser penumbroso. Eu não quero ser maracutaio. Eu não quero ser mequetrefe. Eu quero ter a tua luz, Senhor. Eu quero sempre ter essa luz. Quando Davi, o rei Davi, pecou com Betseba, e ele percebeu quando Natã deu no meio dele, ó, tu rateou aqui, pai, ele se arrependeu. Ele fez a oração assim, Felipe, Senhor, tire tudo de mim, como consequência do meu pecado, mas jamais tire de mim a alegria da tua salvação. Eu não quero perder essa luz, eu não quero perder esse brilho. Aí ele estava indo embora, um cara chamado Simei pega a pedra e começa a atirar no rei Davi. E aí tinha um discípulo dele, um comandante do exército, Joabe, pega a espada e diz, Davi, mato ele está tirando pedra em ti. Ele disse, não, eu mereço apanhar, eu mereço essa colheita porque eu traí o meu Deus. Deixa que ele me atire pedra, deixe que ele faça eu colher. O que importa é que eu jamais perca a luz do meu Deus. Claro que depois, momentos antes de ele morrer, Salomão está ali, papai, vou herdar o teu reino. Tem algum pedido? Tem, meu filho, mate esse bem. O Deus de amor também é o Deus da justiça. Então, naquela época, funcionava assim, meio estranho, mas era assim que funcionava, né? Não perca a tua salvação. Se necessário for,
Perder emprego, já vi vários irmãos terem que sair de seus empregos porque lá era um ambiente das trevas, um ambiente horrível, ou a pessoa ficava com aquele salário, mas ficava sem Cristo, ou ela saía pela fé e buscava um outro trabalho para não perder Cristo. Então são inúmeros tipos de exemplos que nós precisamos ter para crescer espiritualmente. Ponto 3 para nós fechar. Vamos lá. Saber que toda ação gera uma reação em nossa vida espiritual. O que você planta, você colhe, né? Então entenda que a tua vida agora, eu acho interessante, porque a nossa vida é uma plantação, uma colheita. Às vezes você vê pessoas orando, né? Você vê pessoas pregando o evangelho. Fica, uau, que top. Mas essas pessoas, elas certamente buscam a Deus. Elas certamente buscam a Bíblia. Por isso que elas têm essa intimidade, essa ousadia, seja para liderar grupo, seja para pregar evangelho nas ruas, seja para dar um testemunho, né? Elas estão plantando ali. Eu diria o Marcos Scott, quando ele fez a Jocum lá em Curitiba, ele falava o seguinte: busque o máximo que você puder a Deus no teu secreto. Levante o teu altar secreto e Deus te exaltará e te usará no público. Eu lembro a primeira vez que eu ministrei, Felipe, com o violão. Quando eu peguei um violão e comecei a ministrar, foi no mato da nossa vigília. Toda sexta-feira, Léo lembra do mato, lá, como é que é o nome do irmão lá daquela vigília? Aquela chácara, Léo. Era Moriá, era, né? Chácara Moriá. Eu pegava, levava o violãozinho junto, Léo, cada um ficava num canto do mato. Eu pegava o violão e começava a ministrar louvor para Deus, sabe? Eu imaginava, assim, pessoas me ouvindo, mas quando eu abri o olho só tinha borboletas, a cobra. Mas eu estava lá, louvando ao Senhor. Rapaz, eu sentia aquela energia, e eu falava, levante suas mãos agora, isso. Deus vai falar com você, não tinha ninguém, era só eu e Deus. Foi por meses, Vitor, acho que foi no mínimo 1 ano e meio, eu fiz só eu e Deus, não tinha ninguém. Ninguém, era só eu e Deus. E aí um dia, eu estava numa reunião de irmãos, só pastores jogando, não era pastor na época. E aí um deles falou assim, Edson, tu toca violão, você pode fazer um louvor hoje? Posso sim. Eu comecei a ministrar, tudo que esse pastor cair no chão, chorando de gritar, de gritar. E aí eu lembrei, Cássio, meu Deus, agora eu entendi o porquê que quando você faz algo no secreto, Deus te usa no público. Mas por que isso, galera? Quando eu não penso em buscar o público e penso em buscar o altar, a consequência é o público. Então já pensou, você começar a pregar das árvores? Pregar no teu quarto? Ou fazer ali o que você quer fazer no ministério, só você e Deus? Só para Ele, faz para Ele. Trabalha para Ele. Já pensou? A hora que Deus te der a oportunidade de você pregar. Léo, tu conta sempre aquela história, Léo, que eu te chamei para pregar, lembra? E aí o Léo ficou empolgado achando que ia ser na igreja. Eu, não, vamos lá debaixo da ponte pregar para os mendigos lá. E aí eu lembro que eu testei o Léo ali, porque eu vivia pregando para os mendigos, direto. Eu tinha amigos que eu ia lá, tomava um cafezinho com eles, pregava. Quando tu falava do pai, da paternidade, todos eles choravam. Nunca esqueço de um cara, falei, cara, tem que sair dessa vida, levanta aí, cara, vamos pegar um emprego. Vamos lá. Ele, para quê, pastor? Eu como assim, para quê? Pastor, pensa, ó, eu não tenho chefe, eu moro de graça aqui, eu como de graça, que eu vou no restaurante, sobra de comida, eu pego de graça. Tu acha? Eu vou me submeter. Eu falei, tem sentido, vai sair. Aí eu lembro que o Léo foi lá, né? Mas eu amava. Lá em Curitiba tem muitas pontes, né, Léo? Que a galera mora lá dentro. É um perigo só. Eu ia lá. Antes de ir para os púlpitos, eu fui no meio dessa galera. Porque eu entendia que eu não fui chamado para pregar em púlpito, eu fui chamado para pregar para pessoas. Seja elas sentadas à cadeira, seja elas no ônibus, seja elas nas praças. Assim, seja uma pessoa, 2, 3, 1000. É o nosso papel, Marcelo. Quando eu estou com uma pessoa, Marcelo, que me dá a oportunidade de eu falar de Jesus, eu dou o meu melhor. Entende? Nós temos que colher ousadia. Mas para isso, você tem que plantar muita Bíblia. Você tem que plantar muito louvor.
Escuta louvor na tua casa, deixa a presença de Deus te inundar, deixa a presença de Deus te tomar, deixa a presença de Deus, só você e Deus. E se possível, não poste nesse momento, não poste. Agora sim vou mostrar para o pessoal, faz um tempo top na presença de Deus, onde eu quero mostrar ao mundo que eu sou o escolhido. Não, não faz isso. Tem certas coisas que tu não posta, que tu vive. Postagens são importantes para influenciar, para ensinar, para impactar. Mas tem certas coisas, o teu fechar... Cara, Jesus disse isso, quando tu for orar, abre teu Facebook. Não, abre a porta do teu quarto, fica ali em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te abençoará. Tem certas coisas na nossa vida, gente, que não devem ser postadas. Devem ser vividas. Outras têm que ser. Eu amo rede social, porque a rede social é uma coisa que impacta pessoas. Mas você acha que eu vou ficar mostrando ali tudo que Deus fala comigo? A minha busca individual? Os meus tempos que tenho na minha casa e aqui, nunca vou fazer isso. Porque são coisas, né, Daiane, que é só para nós. A coisa é de Deus para mim, é de Deus para você. Mas para você ter isso, você tem que buscar a Deus. Conclusão, vamos lá, vamos finalizar nossa mensagem. Defina buscar a Deus. Aqui decida, aliás, decida isso. Decida buscar a Deus e andar com pessoas de Deus em 2023. Certamente prosperarás. Amém, queridos? Vamos ficar em pé então para nós orar.